Como está o seu desempenho? Você já se avaliou? Você já se reavaliou? Você já parou para pensar, bom, eu estou há tanto tempo com a flauta Pan e dentro desse período eu já devia ter aprendido mais do que hoje eu sei. Você já parou para avaliar isso? Eu quero que você pare para pensar, porque hoje, quando eu paro para pensar naquilo que eu aprendi ou deixei de aprender na flauta Pan, eu fico um tanto satisfeito pelo caminho que eu percorri até aqui. São 15 anos que eu toco flauta Pan e são 15 anos que eu me dediquei de fato a aprender o instrumento. Logicamente teve uma etapa, uma fase no início em que eu levei apenas pela brincadeira, pelo divertimento. Depois teve outra etapa que eu me dediquei à construção do instrumento, que eu trago até hoje. E depois eu parei novamente porque eu deixei de acreditar que eu deveria tocar aquele instrumento porque eu não sabia construir direito ou porque eu não ia conseguir tocar as músicas que eu queria. À época, as músicas que eu conseguia tocar eram pouquíssimas, eram a maioria músicas gospel, porque eram músicas fáceis de executar. Mas a minha vontade era tocar chorinho, era tocar jazz. Eu via George Zanfi, eu via executantes romenos da flauta Pan, tocando concertos de Bach, de Vivaldi. Aquilo me encantava profundamente, porque eu olhava e era aquilo que eu queria tocar, era aquele o meu desejo, tocar um concerto. E eu me lembro até hoje que quando eu pensava no concerto, as quatro estações de Vivaldi, por exemplo, ou uma suíte de Bach, Badineri, falando no português claro, Badineri, que é uma quando eu ouvi a gravação do Jorge Zanfi tocando essa peça, esse minueto, essa peça, eu fiquei encantadíssimo, querendo tirar aquele som, porém eu tentava, mas nunca conseguia. Aí eu fiquei desestimulado, parei de tocar flauta Pan por um tempo, por 2 anos, até que eu voltei novamente. Hoje, devido à prática e ao estudo, antes eu estudava 5, 7 horas por dia, tocando direto, mas hoje eu me dei o luxo de frear um pouquinho, de estudar menos horas por dia, entende? Porque eu já consegui, naqueles estudos que eu fazia de 5, 7 horas por dia, como se eu depositasse num cofrinho, entende? É como se você, com a quantidade de estudos que tem, quanto mais você pratica, mais você deposita na sua poupança ali as suas horas-aulas. E aí no final, quando você vai pegar tudo isso que você depositou ao longo de todos esses anos, o que você tem é o quê? Você consegue tocar, você não sente dificuldade em tocar certas passagens porque você praticou bastante, você não sente dificuldade em tocar notas sustenidas na flauta Pan, você domina essa transição de nota natural para sustenida, você tem esse equilíbrio, você carrega e traz consigo esse equilíbrio. Então é por isso que eu quero que você faça essa reflexão. Se você está tocando flauta Pan por hobby, se você está tocando flauta Pan profissionalmente, ou se você é apenas um entusiasta, alguém que não está preocupado em tocar grandes coisas e se contenta apenas com o básico. E eu lutei por isso, como eu já disse, eu estudei bastante. Então eu quero que você faça essa reflexão. Porque se você é uma das pessoas que queriam tocar profissionalmente, explorar o máximo possível das habilidades das possibilidades que a flauta Pan ela te dá, ela te permite fazer, e você ainda não é capaz de fazer, mesmo tendo anos na estrada, eu quero que você reavalie isso. Se você está estudando da forma certa, se você está se dedicando realmente, tirando parte do seu tempo todo dia para estudar, para treinar uma música, para treinar as formas exatas e perfeitas de tocar uma canção, porque você tem N formas de tocar a mesma música, isso é fato. Então, se você é alguém que se apresenta, que toca em igrejas, você quer passar o sentimento
aquilo que você sente e o sentimento da própria música para o público. Você quer transmitir isso, mas você não pode passar isso de forma grosseira ao tocar. Você não pode tocar de qualquer jeito, você não pode tocar de forma grosseira. Nós temos vários memes na internet de músicos tocando em casamentos de forma totalmente pífia, de forma totalmente degradante ali. Se você não está tendo o retorno que queria ainda no seu desempenho na flauta pan, eu quero que você reavalie, que você puxe pela memória o que você tem feito para isso mudar. O que você tem feito todos os dias ao praticar a flauta pan. Se é que pratica, você já parou para pensar nisso? Então eu quero que você pare e pense, e se você não tira um tempo para dedicar a flauta pan, dedique, pare, estude, que você vai se tornar um músico e um flautista profissional, ok? E você vai ver que todas essas dificuldades que você sente hoje de execução, de velocidade, de articulação, tudo isso vai ser diminuído drasticamente. Por quê? Porque você está praticando diariamente, você está se provando diariamente. Então, reavalie, puxe pela memória e pratique, que você chega lá. Hoje eu toco, o que eu toco é porque eu pratiquei bastante. Se hoje eu toco Vivaldi, Bach, chorinho, jazz, blues, samba, MPB, se hoje eu toco tudo isso em qualquer tonalidade, é porque eu tirei um tempo para estudar. Bom, e fica aqui o meu apelo para a comunidade e para você que acompanha o meu canal, que está iniciando na flauta pan, você que ainda nem parou para pensar se quer fazer da flauta pan o seu instrumento principal, para você que ainda não parou para analisar o que eu quero tocando flauta pan. Esse é o momento da gente parar e refletir, porque eu tive que fazer um dia isso lá atrás. Eu tive que fazer isso um dia lá atrás, e é por isso que hoje a flauta pan é o meu instrumento principal, é o instrumento que para onde eu vou eu levo, e para onde eu vou eu toco bem, e eu recebo esse feedback de quem me assiste, de quem me acompanha, e é muito bom saber que você está tirando um bom som, que você está tocando outras pessoas através da sua música, através do seu instrumento. É muito bom ouvir isso. E quanto melhor você puder fazer, para o seu instrumento, que é uma parte viva também, não esqueça disso, o instrumento é vivo, e você deve tudo a isso aqui, deve todo o respeito a esses tubinhos colados, porque para você tirar um bom som dele, não depende apenas dele, depende de você também, depende de mim, depende de nós. Então, não julgue, não culpe a flauta pan pelo desempenho que talvez você esteja tendo agora. Ah, a flauta pan é ruim, é difícil. Não. Nananina, não. Se você está tendo um péssimo desempenho na flauta pan, não é culpa dela. É sua culpa. Assim como era minha culpa lá atrás, quando eu abandonei a flauta pan injustamente. E hoje, eu toco o que toco, repito, foi porque eu tirei parte do meu tempo para entender esse instrumento e não apenas ficar cobrando, ficar indo daqui para lá, direita para esquerda, sem rumo e sem uma direção, ok? Então pare, pratique. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você quiser entrar em contato comigo, entre em contato, que eu estou à sua disposição para tirar dúvidas. E também eu tenho material à venda, um método para flauta pan, caso você queira um material para estudo. Eu tenho esse estudo disponível, que eu mesmo criei e escrevi para ajudar todos aqueles que estão iniciando nesse mundo da flauta pan, ok? Então até o próximo vídeo, abraço e vamos aos estudos.